todas as minhas aulas, se eu esquecer, vocês me lembrem, tá? Todas as minhas aulas. Professor, grave a aula, que eu posso, por falta de costume, não gravar a aula. Esquecer. Aí, quando essa aula vai ficar lá no Google Meet, nas aulas gravadas, certo? Aí eu vou passar o link no grupo do WhatsApp. Então, quem quiser assistir depois, rever a aula, ou quem perdeu a aula, quiser assistir, e essa aula é importante, porque ela vai valer 5 pontos, né? Então, é importante que vocês vão lá no Google Meet e assistam. Vocês nem tanto, mas quem não assistiu essa aula, é importante que vá lá e assista, tá? Muito bem. Aí eu vou compartilhar a tela novamente, certo? A Aline não precisa de ver as questões, né? E eu vou começar a aula agora a aula que eu preparei para vocês de ciências ambientais. Pronto, a partir desse momento, eu vou falar para vocês sobre ciências ambientais. Qualquer dúvida, vocês vão me perguntar, ok? Então, cada slide, eu vou perguntar se vocês têm alguma dúvida. Primeiro slide, ciências ambientais. Então, a gente tem que compreender o que é a ciência ambiental, né? Geralmente, as ciências, elas estudam as leis da natureza, mas elas estudam essas leis da natureza isoladamente. Um corpo caindo, uma substância química que interage com a outra, certo? Mas elas não se preocupam em observar o ambiente extra-experimento, extra-observação. Então, geralmente, a ciência ela foca num determinado evento e não se preocupa com o que pode estar ocorrendo em torno desse evento. Só que, para a gente não vive só com uma lei da natureza. Nós vivemos em contato com a natureza, que tem muitos elementos e que interfere na nossa vida, tanto física quanto psicologicamente. Então, as ciências ambientais, ela procura fazer um estudo da interação da natureza com a natureza, da natureza com o homem e do homem com o homem. Então, ela vê o evento de uma forma completa e que tem um equilíbrio, mas um equilíbrio dinâmico. Está sempre se ajustando. A natureza tem que se ajustar à natureza, tem que se ajustar ao homem, o homem tem que se ajustar à natureza, e todo mundo forma um todo completo que funciona harmonicamente. Então, quando você vê os eventos de uma forma completa, certo? Integral, aí você tem uma ciência para estudar isso aí, que é as ciências ambientais. Então, as ciências ambientais não se preocupam só com uma lei ou outra lei, ela se preocupa com o todo, com a harmonia de todas as leis que interagem com os diferentes grupos e elementos que compõem a natureza. Deu para entender isso aí, pessoal? Deu ou não deu? Deu mesmo? Olha, eu vou continuar um pouquinho mais, viu? Vou continuar. Então, você está vendo aí o quê? O que é que você está vendo aí? Né? Aí você está vendo uma bola, né, que contém uma árvore, né, que está dentro de de outras árvores, de um ambiente. Então, o que significa isso? Ciência da natureza. Essa árvore, dentro de uma bola, ela não está no ambiente, ela está num ambiente limitado. Mas a realidade dela é que ela pertence a todo o ambiente. Então, aí está mostrando o quê? Que você estudar só a árvore não é ciência ambiental. Mas se você estudar a árvore
e a sua interação com o ambiente, aí passa a ser ciência ambiental. Esse é esse exemplo aí. Deu para entender, pessoal? Deu ou não deu? Ninguém tá. Tem alguém aí? Vocês estão me vendo? Tô vendo. Ah, certo. A imagem está aí, né? Ok, então eu vou passar para o segundo slide. Bom, aí vocês estão vendo uma paisagem que houve aí uma interferência na natureza. Isso era Mata Atlântica, mas aí teve uma interferência na natureza. E está chamando a atenção essa estrada aí, ok? Ok. Então, eu vou fazer a primeira pergunta para Sérgio. Sérgio, na sua opinião, o que é que houve aí nessa estrada? O que é que houve aí nesse solo? Porque o tema é solo por onde a água caminha. O tema é esse. Então eu quero saber o que é que houve aí. Foi um terremoto? Foi um cometa que caiu, um meteoro? Né? O que é que houve aí nessa estrada? Na sua opinião, o que é que você acha que houve? Oi, Sérgio, está aí? Vê o chat, professor, ele escreveu. Ah, diga aí, leia para mim o que ele escreveu aí. Que eu não consigo ver o chat, não. A erosão da terra. Erosão. Sim, aí eu sei. Isso já é uma observação. A Terra sofreu erosão. Mas qual foi o agente? O que é que ele acha que foi esse agente aí? Que essa Terra rachou? Foi por causa do Sol? Foi por causa de um terremoto? Foi por causa de chuva? O que é que causou? O que é que ele acha que causou essa erosão? É, se ele Deus. escrever Ele no falou chat. Deus. Hã? Hã? Ele falou Deus. Quê? Deus. Né? Deus é uma resposta certa, porém não é completa, porque tudo só acontece porque Deus quer, né? Se Deus não quiser, não acontece nada. Tudo só acontece se Deus quer. Então, a resposta foi Deus, responde todas as perguntas. Se um ladrão vier ele assaltar, foi Deus. Se você ganhar na loteria, foi Deus. Porque qualquer coisa, boa ou ruim, só acontece se Deus quiser. Né? Se ele não quiser, não acontece nada. Aí eu quero uma resposta assim, mais interativa. Qual foi o agente da natureza que ele acha que aconteceu isso aqui? Diz aí, Sérgio. Ele disse a chuva, professor. A chuva, eu sabia que o Sérgio era inteligente, é porque ele fica escondendo a inteligência dele. A chuva, certo? Agora, como é que a gente pode supor que é a chuva? Eu, primeiramente, eu vejo que aqui está seco, mas aqui embaixo está bem molhadinho. Eu percebo que essa terra aqui de baixo não é dessa cor aqui, não. É uma cor mais escura, uma cor de molhado, certo? Então aqui passou água, né? Ok. Eu olho aqui para o céu, ó, eu olho aqui para o céu, vejo que o céu não está limpo, o céu está cheio de nuvem. E a nuvem que está aqui no céu não é uma nuvem branca, não, é uma nuvem escura, é a nuvem de chuva, certo? Eu olho aqui a vegetação, que apesar de aqui não ser uma área de muita vegetação, tudo é vegetação baixa, mas a vegetação está toda verde. Isso está com cara que choveu recentemente, recentemente. Aqui é uma região da Mata Atlântica. O que é que houve aqui? Antigamente isso aqui tudo era Mata Atlântica. Aí o pessoal, para comer, né? Precisou de comer, tem que comer, aí tem que plantar. Se não plantar, não come, tem que plantar. Porque a gente não vive de sol, né? Se a gente vivesse de sol, a gente não precisava plantar. A gente era como as plantas. Pegava a energia do sol e ficava vivo. Mas a gente não é assim. A gente tem que comer as plantas, né? As plantas, elas pegam a energia do sol, elas crescem, e aí a gente pega as plantas e come as plantas. Aí a gente consegue comer.
Então, nós somos consumidores secundários. Olha a questão do Enem, hein? Questão do Enem, consumidores secundários. Então, aí, o que aconteceu? As pessoas devastaram a Mata Atlântica, não tem mais nada da Mata Atlântica aí, certo? Plantaram para o lado de cá, ou então plantaram capim para criar gado, né? Fizeram essa cerca aí, e aqui fizeram uma estrada. E essa parte do solo, essa parte aqui do solo, ela não foi cuidada. Aí, como ela não foi cuidada, quando veio a chuva, as águas escorreram para cá, dá para perceber que isso aqui é uma descida, né? Então, aqui as águas escorreram para cá e estragaram a estrada, estragaram o solo. Estragaram o solo. Por quê? Porque o solo ele é fixo e a água é móvel. Mas quando o solo entra em contato com a água, o solo começa a se mover também. Então, o que aconteceu aí? Muita água arrastou o solo, cavou o solo, fez esses sulcos aí no solo, devido à falta de cuidado com o solo. O que é que ele deveria ter feito aqui? Ó? Primeiro, ele teria que cobrir esse solo, asfaltar. Né? Segundo, ele teria que fazer umas canaletas do lado aqui da pista, do lado, fazer canaletas, ou seja, para a água não correr pelo meio da pista, correr pelas canaletas. E essas canaletas não deveriam ser de barro, porque se fosse de barro, ia aprofundar, cavar as canaletas mais do que o necessário. Ela teria que ser de cimento. Aí essa água ela iria ser depositada num açude para que quando tivesse a época de seca, porque parece que essa região é uma região de seca, ela só está verde aqui porque choveu agora, né, recentemente, mas parece uma região de seca, iria para o açude acumular água para usar nas necessidades. Né? Então, essa aí seria uma maneira de tratar o solo. Porque do jeito que está aí, essa água, quando escorrer por esse solo, vai arrastar, vai causar erosão no solo e vai causar assoreamento. O que é assoreamento? É você lançar detritos na água e esses detritos, com o tempo, eles decantam, eles afundam e eles aumentam, diminui a profundidade do rio, porque ele vai decantando, vai formando camadas, aí o rio vai ficando mais raso. Diminui também a camada do açude, né? Isso é um problema, porque na época do inverno, certo? Esses açudes e rios que são assoreados, eles alagam, acontecem inundações. E na época do verão, que falta água, eles não guardam muita água, então acaba rápido a água dos açudes e dos rios, os rios ficam perenes, e acontece de faltar água de consumo potável para os seres humanos e os animais também, ok? Então é isso aí. Então, essa aí é a primeira imagem. Cuidar do solo. Solo por onde a água caminha, certo? Ok. Agora vamos para o segundo slide. Ó, essa aqui é a região urbana, certo? Região urbana, certo? Então que agora Sérgio, escolha o nome de uma menina para responder essa pergunta que eu vou fazer, certo? Escolha aí, certo? Essa região aí, certo? O que é que vocês acham que é isso aí, certo? O que é que vocês acham que é isso aí? O que é que vocês acham que aconteceu aí? Alguém dá uma opinião e me diz o que é que aconteceu aí. Uma menina, certo? Aqui eu tenho uma bandeira aqui, né? Eu acho que não é a bandeira da Inglaterra, não, embora pareça, né? É uma bandeira de algum país da Europa. Aqui também, ó, outra bandeira do país da Europa. Mas eu não acho que isso aqui seja na Europa, não. Viu? Isso aqui está muito parecido com as ladeiras lá da Guabiraba. Então, quem é, Sérgio, que vocês chamam, que você indica aí para responder a pergunta? Infelizmente ele me escolheu, vou falar rápido. Então, Aconteceu diga qual é o seu nome. Deixa eu ver se eu adivinho só pela voz. É Clarice, é? Aline, professor. Nosso Aline. Aline. Quase que eu acertava. Veja, aí Diga. choveu muito, aí aconteceu que houve um deslizamento aí,
Acho que foi isso, é. Acho que foi. Isso, é Acho- verdade. Isso aí parece que também é um contato da água com o solo, não é isso que você quis falar? Foi. E houve um deslizamento. Ó, presta atenção, pessoal. Isso aí é questão de Enem. O Enem coloca uma foto assim e faz várias perguntas para vocês dizerem aí o que é que aconteceu. O que é que vocês acham? Se vocês falarem coisas absurdas, vão errar. Então vocês têm que prestar bem na atenção. Aí, por Professor, exemplo, oi, Renata tá querendo entrar, tá pedindo pra entrar. quem? Renata. Manda ela ficar pedindo que eu vou para lá agora. Eu só vou dar interrupção rapidinho para colocar a Renata aqui, tá? Depois eu volto para isso aqui, ok? Ok. Vamos ver aqui. ESC. Agora. Oi, Renata. Vocês conseguem ver quando alguém pede para entrar? Não. Não, né? É quando a pessoa tem que ligar pelo telefone, né? Oi, Renata. Cadê? Eu dei permissão para ela. Ela entrou? Entrou aí, ó. Renata. Oi, Renata. A gente já começou a aula. Bom dia para você. A gente vai continuar e você vai participar da aula. Mas aí infelizmente, você vai ter que fazer esse questionário aqui, ó, certo? Mas só para você vai ser diferente. Você vai fazer depois da aula. Mas tudo bem, tá certo? Depois eu vou botar um questionário para você fazer depois da aula. Vai embora não, Bom viu? dia, professor. Chegou outro também? Bom Aham. dia. Quem é esse aqui? Guilherme. Guilherme. Ô, Guilherme, tu disseste que ia viajar? Não viajasse não, foi? Não, disse nada não. Então foi outro Guilherme. Disse assim, ô, professor, não posso nem assistir sua aula Você que eu tá vou se viajar. confundindo. Não, é que era outro Guilherme, eu me confundi, né? Guilherme talvez de um terceiro ano, né? É. Tá bom. Ó, Guilherme, você fez esse questionário aqui? Qual? Esse que está no chat? Não, né? Então depois você Deixa vai eu ver. fazer o- depois você vai fazer com, se você não fez, vai fazer com Renata, tá? No final, tá bom? Tá, Ó, e eu vou continuar lá a aula, tá certo? Quem tá. chegou depois vai fazer o questionário no final. Vai ficar um pouquinho diferente, porque os outros fizeram antes. Bora lá, vou compartilhar minha tela aqui. E aí, gente, tá todo mundo vendo a tela aí? Alguém responde para eu poder saber Tô se está vendo. todo mundo. Pronto, todo mundo está vendo. Aí a gente explicou isso aí, certo? E a Aline falou um pouco disso aqui. A Aline falou. Agora eu vou falar mais um pouquinho, certo? Vou falar um pouquinho. Pessoal, aí, ao meu ver, isso eu estou vendo a foto, porque o Enem vai pedir para você analisar a foto. Ele coloca assim, ciência ambiental. Aí, ao meu ver, a natureza não fez esse morro assim, certo? Dá para ver que esse morro foi escavado. Aí devia ser uma região de mineradora, certo? Que ela estava extraindo barro para a construção. Porque o homem, ele precisa de barro para poder fazer os prédios, certo? Porque não é só cimento. É cimento, areia e também tem argila, para dar mais consistência nas paredes. Então, ele estava tirando esse barro aí. Só que ele tirou e foi embora. E não cuidou da barreira. Ele não cuidou da barreira. Ele deixou a barreira nua, certo? Limpa, certo? Aí o que é que aconteceu? O povo, ele precisa de ocupar as regiões próximas de onde ele trabalha. Então, como houve assim um êxodo, ou uma saída do campo para as cidades,
as pessoas ficaram sem espaço para construir suas casas. Aí foram ocupar os espaços mais que estavam abandonados, né? Então ocuparam o topo dessa barreira aí, certo? Só que a barreira ela estava mal cuidada. A barreira não foi cuidada, nem foi cuidada pela mineradora, nem foi cuidada pelas pessoas que construíram as casas em cima da barreira, de uma barreira que já estava desgastada por ação antrópica, a ação do homem, já estava desgastada. Era para quem ocupou aquela parte de cima da barreira fazer uma proteção, ele proteger esse solo da chuva. Até se tentou aqui, mas já se tentou, estou vendo aqui um plástico preto aqui, ó, um plástico preto. Até se tentou, certo? Mas não foi suficiente, porque ele já era feito antes de construir, já era para ter o plástico preto. E era para ter até feito outras medidas para que a água não escorresse com tanta força em um determinado local e ocorresse e agravasse a erosão. Então, uma parte disso aqui foi destruída pelo homem e outra parte foi destruída pela própria natureza, porque o homem mexeu e a natureza atuando, ela agrava essa erosão. Ela agrava com a chuva, com o vento, com o sol, ela agrava. Então, isso aí foi uma falta de cuidado do solo. E eu observo aqui, pelo esse entulho aqui, que já caiu casa. Aqui já caiu, ó. Tá vendo? Por esses entulhos aqui, já caiu. E caiu já faz algum tempo, porque em cima do entulho está nascendo mato já. Já está nascendo mato em cima do entulho. Então, já faz algum tempo, ok? Então, isso aí é mais um exemplo de que a gente tem que ter um cuidado. O solo, ele é para ser cuidado, ele é para ser protegido. Nós temos, o solo é a parte da natureza que nos sustenta. Além de nos sustentar com alimento, ele sustenta nossas casas, ele é o nosso meio de transporte. Nós caminhamos sobre o solo. Se não tiver solo, a gente não caminha, a gente cai. Então, a gente tropeça, precisa de ter um solo bem cuidado. Então, essa temática é a temática da proteção do solo, ok? Aline, aí você vai me dizer o nome de um aluno que eu vou fazer uma pergunta para ele, certo? Então, Aline, você diz aí, sobre isso aí, ele olha isso aí, certo? E eu vou fazer uma pergunta. Aline, Alan, professor. diga aí o nome de um aluno para ele responder. Falei. Qual é o nome dele? Alan. Alan. Tem mais de um Alan, não tem? É Alan seu Vitor. namorado ou é Alan outro que não é namorado? Bom dia, professor. Pronto, é Alan seu namorado. Pronto. Então, Alan, a minha pergunta é a seguinte. Você está vendo essa barreira aí. Você está vendo nessa barreira sinais de erosão muito fortes? Não, Não, exatamente. Por que, Alan? Por que não está tendo essa erosão, os sinais de porque o erosão? solo, porque foi bem cuidado. Ele botou grama pra proteger e aquilo ali é o que, Que mais? professor? Que tipo tá entre ali bem no final, embaixo. Onde tem os homens ou aqui? Não, tipo aqui tem tipo como se fosse um rego. Aí isso aí mesmo, onde o senhor tá com o mouse. Isso aqui, né? Você observou bem. Isso aí é pra a Ele água não ficar, né? colocou A água um descer aí, rego, né? né? Uma canaleta, né? Para que a água pudesse Isso. correr por aqui. Não só ele colocou a canaleta, mas ele fez o quê? Ele está limpando a Gramou. canaleta. Né? Ah, Tá vendo isso sim, sim. aqui? Ele está limpando a canaleta. Porque canaleta entupida não ajuda muito, não, né? De quando em quando, as canaletas têm que Concordo. ser desobstruídas, tá vendo? Tá vendo aqui? E ali ele está plantando, ou está plantando mais grama, ou está cobrindo com um plástico, entende? Mas estão trabalhando no cuidado. Parece ser um plástico, tá vendo? Estão colocando aqui um plástico.
Porque aqui pode ser que a grama se desgastou e não está nascendo direito, aí ele está colocando um plástico. Mas nas outras regiões não precisa, entende? Ok? Ou seja, existe uma atenção, um cuidado com o solo. Porque o muro aqui em cima, ó, tá vendo? Está bem rente à barreira, mas não vai cair. Por quê? Porque o solo está bem cuidado. Porque o solo está protegido. Então, existe essa necessidade do homem interagir com a natureza, cuidando do solo. O solo, a gente geralmente não olha para baixo, né? Só olha para cima. Mas quem só olha para cima vai pisar em titica de cachorro, porque tá cheio de titica de cachorro para aí. Então a gente tem que cuidar do solo. Também não deixar, não botar o cachorro na rua para fazer titica, né? Isso também é cuidar do solo. A titica do cachorro tem que ir para o lugar certo, ok? Tem que ir de preferência ir para o vaso sanitário da descarga. Ali é o lugar certo. Não é nem para misturar com o E aí, resto. professor? Mas Oi, não vira diz. adubo, não, a merda do cachorro. Não vira o quê? A merda do cachorro não vira Sim, adubo, não. vira adubo no seu sapato. Adubo, No seu sapato, não vira, não? vira. Mas aí você tem Não, que. eu tô dizendo na grama, assim, na terra. Não assim recentemente, não. Assim, se você deixar para secar, porque a pessoa pode pisar ali, né? Só depois. A pessoa pode pisar, né? O próprio cachorro não deve ir para. Se não é para pisar na grama, o Ah, cachorro não é. então, entendi. O Tá problema entendendo? é esse, né? Mas, tipo, Agora, aí se você deixar no asfalto, aí as então, por pessoas exemplo, pisam. Oi? Tá cortando um por pouco. exemplo, se estiver num lugar que ninguém anda e o cachorro caga lá, ele é bem pro solo ou mal pro solo? Mas você veja que o próprio cachorro, ele por natureza, ele não deixa a titica dele lá sozinho, ele cobre com terra, né? Então, se você, por exemplo, vamos dizer, não só o cachorro, Aham. vamos dizer, eu, você, qualquer um aqui, ele precisa de fazer a necessidade que está no mato. Como é que a gente vai fazer? A gente cava um buraquinho e faz ali. E depois cobre. Não deixa exposto, porque pousa uma mosca, transmite, depois essa mosca pousa na comida, né? A mesma mosca que pousa, o inseto que pousar nas fezes, ele vai pousar na sua Entendi, professor, comida, entendi. na sua mão, entende? Então, o próprio animal, ele joga na terra, ele cava um buraquinho e joga na terra para cobrir. Então a gente tem que ter esse cuidado assim com o solo dessa maneira. Aí nesse caso ele fica assim bem cuidado, ok? Muito bem, Alan. Então aqui nós vimos o cuidado. Agora eu digo o nome de uma menina que não Heloísa. hein? Quem? Quem? Heloísa, professor. Heloísa. Heloísa é você. Heloísa. Heloísa. Heloísa é você, Heloísa. Presta atenção na pergunta. Essa região aí, certo? Essa região é uma região que eu estou vendo que é de plantação. Eu estou desconfiado, não tenho certeza, mas eu acho que essa planta aqui, que eles estão plantando aí, é fumo, é tabaco, é para fazer cigarro, essa plantação aqui, certo? É uma plantação de fumo. Eu não tenho certeza, posso estar errado, mas eu acho que é uma plantação de fumo. Está muito parecido, ok? Então, aí nessa região eu vejo aqui, ó, que tem um corredor aqui, certo? Aí eu vou perguntar, nessa região aqui, tratada pelo homem, certo? Você está vendo sinal de erosão, Heloísa? Não, Não. Porque veja agora, o solo aqui, ele não plantou nada, mas ele botou cobertura morta. Botou um corredor de cobertura morta. Ele não plantou, mas não deixou o solo branco, não deixou o solo pelado. Ele colocou uma cobertura morta aqui, nessa região onde não está uma concentração de plantas. Ok? E observe, Heloísa, você está vendo que aí tem plantação, não está? Heloísa, você está vendo mata nessa região? Mata. é no fundo da imagem, né?
no fundo da imagem. Então, a pessoa aqui parece ser uma pessoa consciente. Tem uma grande parte da região que ele limpou a mata para plantar, mas ele colocou no alto, principalmente no alto, certo? Por que no alto? Porque aqui deve ter as fontes de água mineral, aqui deve ter as fontes de água, e fonte de água, ela no alto, elas descem para quem está embaixo, entende? Desce para quem está embaixo. Então, elas vão abastecer os rios, os açudes, e as casas das pessoas também. Aí, nessas fontes aqui, onde tem as fontes de água, a gente sempre deve deixar a mata intacta. Então, se você tem um grande terreno para plantar, você deve ter um mínimo de mata que você não vai plantar de jeito nenhum, que é exatamente para os animais, né? Os animais, para os pássaros e para a vida sobreexistir aqui no seu estado natural. Preservação da natureza. E isso vai ajudar a preservar a água. Então, aqui, o solo não está cuidado, tá vendo nessa região aqui? Se ele não plantar nessa região, mas parece que a ideia dele é plantar, entende? Aqui. Okay? Mas se ele não plantar, vai causar erosão aqui, nessa região aqui. Mas essa região aqui, ela está protegida, e a região aqui está plantada, ok? Muito bem. Então, Heloísa, diga agora o nome de um menino, para fazer a pergunta do próximo slide. Guilherme. Tem dois Guilherme, eu tenho um só. Tem um só, né? É um só. Eu tenho um. Eu estou confundido com o outro. Guilherme, é para você aí, Guilherme. Sim, tô Guilherme, aqui. você veja essa figura aí, você está vendo? A figura apareceu na sua prova do Enem, essa figura aqui, certo? E aí ele vai fazer algumas perguntas no Enem para você, e eu vou fazer uma parecida aqui, certo? Essas plantas, essas árvores plantadas próximo ao rio, certo? Próximo à fonte de água, que é esse rio aqui, elas poluem a água. Isso é verdadeiro ou falso, Guilherme? Falso. Falso. Pelo contrário, elas ajudam a não poluir a água, certo? Se aqui, imagine aí, faça um exercício mental, uma experiência mental, serrasse todas essas árvores aqui, tirasse essas árvores daqui, certo? Cortasse as árvores, esse chão ia ficar desprotegido, esse solo ia ficar desprotegido. E provavelmente aconteceria uma erosão. Isso ia acontecer a erosão do solo e assoreamento dos lagos, dos rios, de onde a água fosse. O que é assoreamento? Tá lembrado? É os detritos que chegam na água e decantam no fundo dos reservatórios d'água. Aí o que vai acontecer? Aqueles reservatórios vão perder a sua profundidade e aí eles vão guardar menos água. Então, na época das chuvas, eles vão causar alagamento, porque eles não conseguem reter toda a água que está descendo aqui, porque não tem mais a profundidade. E também, na época da seca, eles vão secar, porque eles não conseguiram guardar bastante água de reserva. Ok? Essas árvores são super importantes, vocês viram lá naquela colina lá que guardou. Essas árvores, cada árvore dessa aqui, ela tem um potencial de guardar uma grande quantidade de água no subsolo. As raízes dessa água, elas chupam a água da chuva e guardam essa água no subsolo. Então, as fontes de água mineral, elas ficam nessa região de mata. Aí no inverno, quando o açude começar a baixar, quando o rio começar a secar, aí começa a brotar olho d'água aqui para alimentar os rios e para alimentar os açudes, e isso vai ocasionar que, na época da seca, vai ter água. Mas se você derrubar, né? Se você derrubar as árvores, você vai causar um grande problema. Você vai poluir os rios, você vai assorear os rios, né? Porque essas águas vêm de onde tinha plantação. Aí na plantação tinha agrotóxico,
na plantação tinha inseticida e tinha adubo, que é bom para a planta, mas não é bom para ser humano. Aí chega aqui arrastado pela chuva em grande quantidade, porque não encontra obstáculo nenhum. As árvores estão filtrando essa quantidade de poluente que chega para os rios. Então, chega aqui muito poluído, o rio vai ficar muito poluído. Ok? Então, esse tipo de mata ao redor das fontes de água e ao redor dos reservatórios de água chama-se mata ciliar. Vocês já sabiam disso, né, pessoal? Que sei que vocês estudam geografia, né? O professor fala muito disso aí. Porque as ciências ambientais, ela tem muito a ver com todas as outras ciências. Professor, Agora, rapidinho. oi, pergunta. A aula vai até que hora mesmo? Eu esqueci. É até meio-dia, certo? Eu tenho a impressão que só vai ficar mais tarde um pouquinho Guilherme e Renata, que não fizeram o questionário. Eu vou abrir o questionário para eles, aí eles passam 10 minutinhos aí e respondem o questionário, tá certo? Ok. Tá certo. Eles chegaram depois, né? Muito bem. Então vamos agora para. Agora eu vou mudar de assunto. Eu falei para vocês solo, certo? E falei para vocês água, a mistura do solo e da água. Agora eu vou falar sobre isso aqui. Escassez de água, certo? Escassez de água. Ó, a escassez de água se deve não pela falta de água, mas por a falta de água potável. Então, o planeta Terra ele tem muita água, muita água. Porém, falta água, porque a água não é potável, né? A gente não pode beber a água lá de Boa Viagem, né? Pegar um copinho daquela água, ninguém consegue beber, porque aquela água não é potável, aquela água é salgada, certo? Então, existem diferentes níveis de salinização da água, diferentes níveis, né? Então, tem a água doce, a água salobra, a água salina e a água muito salina, ok? Aí, então, aqui, de 0 a 5, esse grau aqui, 0 a 5, certo? A água é doce, dá para todo mundo beber essa água. De 5 até 30, a água já fica saloba, já não é tão boa de beber. A água que tiver muito saloba não dá para beber de jeito nenhum. Uma água até com pouquinho saloba, ela fica com gosto de leite, mas dá para beber, certo? Agora, a partir de 30, a água é salgada. Aí essa água é encontrada nos mares, é encontrada nos oceanos, certo? Água salgada. Aí a gente não pode beber de jeito nenhum. E a partir de 50, a água já é super salgada. Aí a água super salgada você sabe aquela passagem da Bíblia que Jesus andou na água, né? Então, essa água super salgada, dá para você andar nela. Dá para você andar. Dá para você deitar nela como uma cama e ler um jornal. E você não afunda, porque ela é super salgada. A gente já viu isso quando a gente estava estudando esse ano densidade, né? Então, a água no planeta doce, fácil de ser encontrada, é apenas 0,02% da água total do planeta. É muito pouca água. Porque a maior parte da água do planeta é água salgada, que está nos mares e oceanos. Uma outra parte da água que dá para gente que não é salgada está nas geleiras, nos continentes Polo Norte, Polo Sul, aquelas geleiras. Também não dá para você pegar água daquela geleira, você está muito longe, certo? E quem mora lá também não dá, porque está na forma de gelo, não dá para beber gelo, certo? Então, para você, nem dá para cozinhar no gelo. Então, é uma água difícil de ser obtida, certo? Então, a água doce, ela está nos rios, nos lagos, nos açudes, e é muito pouca, muito pouca. Então, o homem precisa de água, mas na região onde ele está, geralmente não tem água, geralmente não tem água doce. Aí ele sofre muito, como é o caso do sertão. O solo do sertão, certo? O semiárido nordestino, é um solo muito ácido, muito salgado. Então, quando chove, aquela água fica saloba, porque ela se mistura com o sal do sertão.
não sei se vocês já ouviram falar, mas em eras passadas, o oceano era mar, por isso que aquela região é muito salgada, porque ali era mar. Aí quando chove, aí o solo muito salgado, com muitos sais, a água fica saloba, não dá para beber. Então até a pessoa tem água, porque choveu, mas se misturou com o solo, no poço a água é saloba. A água é saloba, porque é muito salgada. Então o que o homem vai fazer? O que o homem vai fazer? O que o homem vai fazer? Ó, o homem aqui cheio de água, mas não consegue beber essa água, porque a água é saloba. Entende? Então, quais são as alternativas? Porque o homem precisa da água. Precisa da água para os animais, para ele precisa da água. Água salgada faz mal. O que ele vai fazer? Aí, ele usa o conhecimento do ciclo da natureza. O ciclo do sal na natureza. Ok? O sal, ele vai todo para os oceanos. O oceano é salgado porque os rios levam o sal para o oceano. Como é isso? O oceano evapora, forma-se nuvens, aquelas nuvens não têm sal nenhum, é só água. Aí quando chove, aí batendo na terra, arrasta o sal da terra, certo? O sal da terra, e leva para os rios e eles jogam no oceano, certo? Aí, como é que o homem vai fazer? O homem vai fazer o processo de que haja a evaporação da água, a água caia, mas não caia onde tem sal. O negócio é não deixar cair onde tem sal. Proteger essa queda de água para você ter a água potável, limpa para você beber. Aí esse aqui, pessoal, esse aqui foi um experimento que caiu no Enem de 2009, o dessalinizador solar. Esse experimento, ele é muito simples. Eu vou fazer um vídeo e vou colocar esse experimento aqui, certo? Se a gente tivesse tendo aula presencial, eu ia dividir os grupos e todo mundo ia ter que fazer esse experimento aí, certo? Isso aí foi uma questãozinha do Enem. Ó, aqui, aqui é um vaso, né? Um vaso, vidro, né? Um recipiente de vidro, né? Você coloca água salgada, que é a água que a gente encontra lá no sertão, água saloba, salgada, e coloca um copo vazio aqui. Aí você tampa com um plástico, amarra com uma tira, ou passa fita crepe, como você quiser, certo? Deixa bem fechadinho, coloca um peso aqui, deixa o plástico folgado com um peso para cá, certo? Então, isso aí, quando a água evaporar, aí a questão do Enem dizia assim, quando a água evapora, aí ela bate no plástico, certo? E o que é que acontece no plástico? O que é que acontece? Ela esfria. Quando ela esfria, ela condensa. Então a água era vapor, condensou, virou água. Só que ela não vai cair aqui na água salgada, não. Ela, por causa da inclinação, ela vai escorregando e fica aqui embaixo. Aí quando junta a água, aí ela não aguenta mais, fica muito pesado, aí o peso cai aqui, ó, cai no copo. Aí o copo não vai ter sal. Aí você tirou o sal da água através dessa evaporação, condensação. Evaporação, condensação. Ok? Aí você vai ter água limpa, água potável. Esse foi o experimento que caiu no Enem. Aí o que é que aconteceu? Alguém fez esse Enem aí. E alguém que fez esse Enem, ele fez esse Enem na Paraíba. Na Paraíba. Isso aí eu supondo, certo? Estou supondo, estou imaginando. Aí ele foi fazer agronomia, foi ver a dificuldade da água. Ele foi e fez um projeto de um dessalinizador solar que é baseado naquela questão do Enem. Ó o projeto como é que é. Aqui é o sol, aqui ele colocou vidro, então você sabe que o vidro é transparente, os raios do sol passam pelo vidro. Aí eles levam o calor para a água saloba do sertão, a água saloba, a água que ficou misturada com o sal da terra, porque a terra do sertão é muito salgada. Aí ela evapora, bate nas paredes aqui. De noite o sertão é muito frio, de dia é quente, mas de noite é frio. Aí, com essa friagem, o vapor esfria
esfria, por causa do vidro aqui, ele esfria, aí ele forma as gotículas, aquele suorzinho, aquele suor. Aí ele vai escorregando, 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 aí vai bater aqui numa canaleta, certo? Um coletor da água condensada, certo? Aqui, ó, essa canaleta. Aí leva essa água por inclinação, né? Por desnível, leva ela para um local, um tanque, uma caixa d'água, e foi mostrado assim que num dia de verão, de insolação bastante intensa, ele consegue dessalinizar 16 litros de água por dia. 16 litros de água por dia. Não é para tomar banho essa água, né, pessoal? É para beber, para cozinhar. Então, dá para umas 3, 4 famílias. Ou mais, 16 litros por dia, certo? Mas pelo menos 3, 4 eu tenho certeza que dá, ok? Para cozinhar e para beber, ok? Então, isso aí foi o projeto que ele fez. Aí ele fez esse projeto. Ele era estudante igual a vocês, né? Foi aprovado, teve a orientação de um doutor lá da universidade e eles construíram o dessalinizador, que é igualzinho aquilo que está naquele outro desenho. Ali era um desenho, era um projeto. Aqui ele já fez, ó, o canalzinho aqui. Ó. Aqui ele vai botar o vidro, a água vai vir para cá, vai cair para cá, vai levar lá para a canaleta para ele guardar em algum tanque, né, de plástico, né, e não botar em contato com o solo. Esse solo aqui é o solo do sertão. E esse solo aqui, apesar da chuva, a água que bate nele, ela fica salgada, porque é um solo muito salgado, porque o solo sertão era mar. Aí cada cubinha dessa aqui que ele faz, dá para dessalinizar 16 litros d'água. Então dá para ajudar muita família, ok? Ok, então esse aí é o projeto. Então, pessoal, aí acabou os slides, certo? Acabou, ok? Então, gente, eu não vou nem aparecer aqui, porque eu vou botar... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. ESC, pronto. Não, dá para eu aparecer. Tá, ok. Gente, eu vim aqui me despedir de vocês, né? Ah, mas vocês não estão me vendo não, né? Vocês ainda não estão me vendo, ainda estou compartilhando minha tela. Tudo bem, pessoal, eu só estou vendo quem está aqui. O pessoal que já colocou o gabarito pode já ir para casa. Lembrando que eu vou, nessa semana, eu vou colocar o vídeo para vocês assistirem. Quem já colocou o gabarito só precisa assistir o vídeo e responder de novo essa questão que eu também vou colocar de novo lá, certo? Acabou a aula, professor? Oi, pergunta. Quem fala? Acabou João. a aula, foi? Sim, aí a aula acabou. Tá? Tem alguma dúvida? Não. Gostaram da aula? Valeu essa aula aí de ciências ambientais? Pode ser sincero, pessoal. Diga aí, porque Valeu, professor, valeu. esse é um projeto de ciências ambientais. Que cai no Enem, além de cair no Enem, serve para a vida da gente, para a gente aprender muita coisa, certo? Eu falei para vocês qual é a diferença entre mar e oceano. Não. Não? Falou não. Então, a diferença é que tanto o mar quanto o oceano, eles são muito parecidos, porque são grandes massas de água salgada, tanto o mar quanto o oceano. Porém, quando não tem muita profundidade, ou seja, tem uma massa de água menor, né? Que não é tão profundo, aí a gente chama de mar. E quando é muito profundo, porque o homem foi para a Lua, o homem já foi para a Lua, mas o homem ainda não foi para o fundo do oceano. Ele ainda não conseguiu colocar nada no fundo do oceano. Nada. Sabiam disso? Nas profundezas, nas altas profundezas do oceano, não conseguiu colocar nada. Certo? Não chegou lá. Okay? Então, o oceano quando a massa de água tem uma profundidade imensa, aí chama oceano. Agora, quando não tem, aí chama mar. Aí tem vários mares, né? Ok? Mas todos são de água salgada, ok? Então, essas coisinhas aí são coisas do Enem, são coisas do dia a dia, coisas que a gente tem que aprender, ok? Mais alguma pergunta? Pessoal, tem alguém do segundo B aqui?
Ninguém, né? Só tem segundo A e segundo C, né? Eu estou com um problema, assim, porque ninguém do segundo B está vindo para assistir às aulas. E isso é ruim, né? Isso é ruim. Para eles, para mim, para todos nós, né? Não tem nenhum que venha, né? A gente tem que procurar ver o que é que está havendo, né? Eles dizerem o que é que está havendo, qual é o problema que eles estão tendo, para a gente trabalhar em cima disso aí, ok? Eu, eu acho que se vocês quiserem, se vocês tiverem qualquer opinião ou quiserem fazer algum comentário, né? Fique livre agora. E se não, quem quiser pode ir para casa. Eu já tenho a frequência de vocês, mas mesmo assim vou pedir a Clarice para ela mandar para o meu WhatsApp particular, né? Ela mandar a listinha do pessoal que estava aqui, né? Ok? Agora não pode ir nem Renata, nem quem foi que chegou depois? Ô, Guilherme. professor, Oi, Aline. a gente já tá em casa, professor. Oi? A gente já tá em casa, não é mesmo? Eita, é mesmo, eu também estou em casa, tá vendo aí? Mas a viagem da tecnologia é tão forte que eu me esqueci que estava em casa, viu? Eu nem posso ir pra casa, eu vou esperar o Guilherme não pode nem ir para casa, né? Tá, vocês já estão em casa, então vocês estão liberados. Então, eu vou agora botar a tela para Guilherme e para Renata. Renata e Guilherme, tá? Vou colocar a tela aqui para vocês responderem e vou dar 10 minutos para vocês, tá? Estão vendo aí? Renato e Guilherme. O Renata e Tô vendo, Guilherme. mas eu só tô vendo do quarto ao 12. Isso. Vou baixar, certo? Tá. Pronto. Agora vai até o 11. Quando chegar no 11, me avisa, que aí eu coloco o 12. Aí as respostas vocês vão colocar lá no WhatsApp, tá? No chat, no chat. No Ah, WhatsApp, não, no tá. chat. Ué, Chat aí, ok? tá bom. Coloque a resposta aí no chat. Depois eu vou copiar aqui no caderno. Depois eu mando tudinho para os grupos. Renata tá perguntando se tem explicação. Não tem explicação. Vocês já receberam a explicação, tá entendendo? Agora, se você tiver alguma palavra que você não entendeu, alguma coisa, eu explico. Não, mas não era para ter explicação nenhuma. Vocês já receberam alguma explicação, porque o que eu falei aqui foi uma explicação, né? Mas eu queria que vocês não tivessem explicação nenhuma. Você respondesse o que realmente vocês achavam. Aí, depois de tudo, eu vou fazer a mesma pergunta para ver se mudou alguma coisa. Ô, professor, esse não é o mesmo questionário que todo mundo fez, não, né? É, não era para vocês fazerem agora, era para vocês terem feito junto com eles. Entendeu? Entendi. Mas aí a gente. A vida é assim mesmo, né? Não dá do jeito, a gente faz do outro, vai. Portanto, faz de conta que vocês fizeram junto com eles. É isso aí.
Professor, Oi, o que é uma terminou? ação antrópica? Antrópica, onde está? Qual é a questão? No 12. 12. Antrópica. Antro quer dizer homem, certo? Então são Hum. aquelas ações feitas pelo homem, as ações humanas, Ah, tá ok? certo. Aí, cientificamente, usa o termo antrópica, em vez de falar ação humana, ok? Tá, terminei. Terminou. Renata colocou já lá no gabarito, lá no chat, Vou mandar agora. É pra eu certo? Seu colocar nesse nome, chat mesmo? nesse chat, é para colocar nesse chat. Seu nome, sua turma, certo? Tá. Coloca aí. Renata, quando acabar, me avisa, hein? Pronto, mandei. Ok, Renata. Então você já pode ir, Guilherme, para a semana nesse mesmo Certo. horário, viu? De 11 a meio-dia. A gente vai ter a aula. E com o mesmo link. Eu vou botar o link de novo, mas vai ser o mesmo que eu vou botar. Tchau, Guilherme. Bom fim de semana.
Ok, Renata, eu vejo que você terminou. Estou acompanhando aqui pelo celular. Ok, estarei aqui. Se precisar de algo, é só chamar. Então, vou interromper aqui a apresentação. Tchau, Renata. Tudo bem com você? Se está tudo bem, está tudo bem. Tudo certinho? Eu vi que você terminou, então eu vou agora. Então, aqui, Renata, ironia, V é zero, na certa. Ok, tá bom. Você já terminou. Então, o que você escreveu aqui? Deixa eu ver, está no chat. Tudo é como o Senhor. Tudo é como o Senhor. Eu não entendi direito. Tudo é como eu? Tudo e com o Senhor. Ah, tudo e com o Senhor. Ah, tá bom. Aqui. Comigo está tudo bem, viu, Renata? Você está me ouvindo bem? Beleza. Então, a gente pode encerrar, então, né? E eu vou me despedir de você. Forte abraço, certo? Bye, né? Na paz. Ok? Eu não vou desligar, não. Você pode sair. Só vou interromper a gravação, certo? Porque depois eu vou olhar esse chat aí. Interromper a gravação. Ok. Então a gravação vai ser salva no Google Drive. Muito bem.